Olá, eu sou Gisele Moraes e hoje damos início a um projeto lindo que se chama Histórias Reais, de mulheres reais que ressignificaram a sua história. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial do meu vínculo, uma pessoa que eu vi Deus resgatar de um lugar do nada e trazer muita vida e movimento. A minha convidada é uma pessoa que eu amo, gente, que é a Jéssica. Amiga, em primeiro lugar, né? Meu coração assim transborda gratidão por você estar aqui e eu fazer parte de todo o seu processo, de ver tudo que Deus fez na sua vida, te honrando de uma forma tão linda. Não poderia ser diferente, né? Quando Deus me deu histórias reais, a primeira pessoa que veio assim no meu coração, que Deus gritou no meu coração, foi o seu nome, né? Porque assim, não tem como falar de histórias reais e não linkar com a história da Jéssica. Então seja muito bem-vinda nesse lugar, nesse ambiente que Deus reservou pra gente nesse tempo. E obrigada pelo seu sim. Eu costumo dizer que o nosso sim na terra ecoa na eternidade. Então gratidão pelo seu sim. Seja bem-vinda ao Histórias Reais. Muito obrigada. Então eu queria que você falasse um pouco da Jéssica menina, a Jéssica adolescente e a Jéssica que se tornou, a gente vai trazendo aos poucos esse furacão em Deus, né? Porque tanta coisa aconteceu, mas nem sempre foi assim. Então eu queria que você falasse dessa reconstrução toda que aconteceu. Então me fala um pouquinho da Jéssica menina. A Jéssica menina, eu vou falar ela porque ela ainda está em mim. Ela é uma criança muito viva, muito feminina e muito vaidosa, que por um tempo ela ficou esquecida. Mas, ela era... Onde ela chegava, ela causava. Minha mãe dizia que eu gostava muito de dançar o tchan, né? Então, eu chegava e eu dançava e essa era a minha marca. Eu sempre fui muito alegre, uma criança muito alegre, muito viva. Você viveu sua infância com intensidade? Sim, apesar de tudo, sim. Uhum. Eu tive uma falta do meu pai, né? Uhum. Então, assim, que eu carreguei por algum tempo, hoje totalmente perdoado, né? Amo meu pai de paixão. Liberado, né, amiga? Liberado, isso, justamente. E então, assim, apesar dessa falta, ela era muito feliz. Uhum. Era uma e criança a Jéssica feliz. Adolescente? Aí veio à tona a dor, que é quando a gente começa a identificar aquilo que nos machuca e a gente começa a colocar a culpa no outro, né? E eu coloquei a culpa no meu pai. Meu pai, a ausência dele na minha vida me trouxe muitas feridas. Feridas que até hoje elas ainda, né, estão sendo curadas, porque eu falo que a cura ela é um processo. Ele é um dia após dia. Amiga, a falta do seu pai, geralmente, né, em atendimentos que eu já faço, tem muito assim a ver, a gente também distanciar de Deus o olhar paterno, porque Sim. A figura do pai, ela tem muita importância nessa conexão sua com Deus. Você via esse distanciamento e esse afastamento da presença de Deus? Sim, totalmente. Totalmente. Inclusive, eu só consegui me reaproximar de Deus de uma forma tão intensa, né, no relacionamento que eu tenho com Ele hoje, depois que eu liberei o perdão pro meu pai. Porque até então eu olhava para Deus, né, como uma figura paterna e o culpava. Você se sentia órfã? Sim. Órfã de pai vivo? Sim. E eu não tinha uma segurança em Deus, né? Porque como eu não tive a figura paterna, eu olhava para Deus como uma figura ausente. Eu não tinha Ele na minha vida, né? Não era presença. Não era presença. Eu não conseguia sentir o Deus na minha vida. Você até falava de Deus, porém era uma figura distante. Isso. Eu não tinha nele a figura de pai.
E diante disso, dessa perda do seu contato assim com seu pai, como foi essa transição da sua adolescência para a Jéssica mulher? Aí veio a Jéssica que se casou, veio a Jéssica que se tornou mãe. Me fala um pouquinho disso tudo que acarretou também, né? Muita coisa, né? Sim, aquilo que nós carregamos, que não é curado, ele ecoa, né? Assim como as coisas boas, elas ecoam também, o ruim, que a gente não abre a visão para a cura, ela ecoa também. E a ausência do meu pai, ela me trouxe uma insegurança, né? Ela me trouxe péssimas escolhas de relacionamentos. Ela me fazia querer chamar atenção para aquilo que não precisava. Eu era uma pessoa, isso na minha adolescência, né? Eu era uma pessoa que a todo custo queria chamar atenção. Eu não sabia discernir aquilo que me fazia bem ou não. E eu buscava validação sempre do outro. Eu queria que o outro me validasse. Eu não conseguia me enxergar como filha, como uma pessoa amada. E eu acho que esse foi o maior prejuízo de não ter tido um pai presente. Porque transferiu tudo, né? Sim. Engraçado, né? Porque a maioria das pessoas que querem chamar a atenção de alguma forma foi a falta de algo que faz ela... Porque quando você vê que a pessoa quer chamar muita atenção, tá faltando algo. E faltava algo, né? Sim. E aí, como foi essa entrada em relacionamentos, né? Que não agregavam tanto como a Jéssica merecia? Eu aceitava o mínimo. Você aceitava as migalhas? As migalhas. Eu costumo dizer aqui em casa, Jéssica, assim, pelo que a gente vive dentro da minha casa e você é de dentro da minha casa, e ninguém melhor para validar a gente do que as pessoas que convivem realmente com a gente, Sim. né? Então hoje eu aceito só a opinião de quem está dentro. Né? Eu falo sempre para as meninas, para Thalita eu falava, para Nathalie eu falo, não aceite nada menos do que você vê dentro de casa. Sim. E então assim, você não precisa aceitar migalhas fora se você vê algo bom dentro. Mas eu não tinha referencial. Isso é muito forte. Eu não tinha a referência, eu não sabia, eu não conseguia olhar para dentro de casa e ver o que eu precisava aceitar. Nossa, que forte. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim era como uma folha em branco. Isso reverberou no seu relacionamento com a sua mãe? Sim, total. Porque a figura materna, né? Claro que quem foi ausente foi meu pai. A minha mãe, ela foi presente e ela fez o melhor dela com aquilo que ela tinha naquele momento. Eu sempre falo isso, sabe? Que eu falo assim, ó. As pessoas falam assim, nossa, eu poderia ter feito. E hoje eu olho pra trás, eu falo, gente, eu não poderia nada. Porque aquilo, infelizmente ou felizmente, era o meu melhor. Sim. Então, naquele momento, dentro do meu possível e da minha realidade, eu achava que eu estava o quê? Fazendo o meu melhor. Isso. E é igual assim, na ausência de tanta coisa sua, a sua mãe estava fazendo o quê? O melhor dela. O melhor dela. Naquele momento. Naquele momento. Isso. Entendeu? Então, assim, eu acredito que a ausência do meu pai, ela não afetou só a mim. Ela afetou um todo, um contexto, sabe? Um todo, um geral. Ela afetou a minha mãe. A minha mãe, ela não consegue, inclusive ela não consegue até hoje confiar em homens. Né? Pelo impacto que teve. Então, ela afetou um todo, um total. Então me fala aí dessa Jéssica, depois que se tornou mulher e veio a Alice Cristina, né? A Jéssica também, que foi também, uma mulher empreendedora, porque você é uma mulher empreendedora. Sim. Também. Me conta tudo isso, eu quero saber tudo, todos os detalhes. Na verdade, eu quero saber tudo, eu quero que você conte tudo, né, pra elas. Porque assim, eu tenho certeza que lá, né, em casa, existe muitas Jéssicas. Sim.
muitas Jéssicas que até mesmo não tem coragem de verbalizar o que está acontecendo, né? Então eu queria que você contasse aí como foi dessa adolescência para passagem para a vida mulher, a maternidade, tudo isso, como mudou tudo isso? Sim. Então, essa passagem não tem um marco que eu possa falar assim, foi isso. Eu acredito que foi um processo, né? Dentre escolhas erradas, e tá tudo bem. Hoje eu entendo que tá tudo bem. A gente erra e a gente se perdoa por isso. E graças a Deus pelo erro, Jéssica, porque nos torna a mulher que hoje nós somos. Sim. Se a gente não tivesse errado, não tinha aprendizado. Não tinha, com certeza. E eu acho que é o que me deixa leve. É o que me torna leve diante de toda a situação. Inclusive, há um tempo pra cá, eu tenho descansado muito. Porque eu não me cobro mais como eu me cobrava antes. Então, voltando ali à pergunta que você me fez, sobre a trajetória, né? A Jéssica adolescente para a Jéssica mulher, ali no meio teve escolhas erradas, mas teve muita vida, porque nasceu minha filha. E a minha filha, ela foi cura para mim, porque Deus sabe exatamente o que a gente precisa. Deus, ele sabe de tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. E ele sabia que eu precisava da minha filha. Porque no momento em que eu estava no buraco mais profundo, que eu não via luz, foi a minha filha que me tirou dali. Porque eu lembro que teve uma vez que eu não tinha cor, eu não tinha vida, e eu pensei na pior saída. E eu lembro que eu sempre acordava muito cedo, porque eu empreendia, e aí eu tinha ali o meu momento sozinha, e naquele momento eu chorei muito, 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 porque para mim nada mais fazia sentido. E ela acordou muito assustada, e ela chorava. E eu lembro que foi exatamente no momento em que eu pensei em tirar minha vida. E ela acordou e ela chorava muito, e eu corri, e para poder acudir ela, porque eu achei que ela tinha caído da cama, ou eu achei que tinha acontecido alguma coisa. E na hora que eu cheguei, ela nem falava direito. Ela só me abraçou, e ela falava: mamãe, eu te amo, e eu preciso da senhora. E naquele momento, assim, sabe quando eu sabia que eu precisava deixar o que eu sentia naquele momento para viver por ela, porque eu já não tinha vida mais para mim. Então é a hora que eu olho para minha filha e eu falo: Deus sabe que eu precisava de você. E foi ela que me curou naquele momento. Foi ela que me trouxe vida e me deu um despertar de que eu precisava ressignificar tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que para mim já não fazia mais sentido. É como se você não tivesse mais força, como se você não tivesse mais combustível, e Deus te desse uma injeção de ânimo através da vida dela. Sim. E aí como nesse furacão todo, a Jéssica começou a juntar os caquinhos dela? Então, porque estava bem esparramado, né? Tava totalmente. Na verdade, quando eu tomei a decisão de realmente me refazer, eu nem sabia por onde começar. Inclusive, eu lembro que eu assistia vídeos de capa, porque eu não tinha recurso financeiro. Era uma época de muita escassez, muita. Você passou necessidade? Sim. Tem um episódio na minha vida que não me orgulha, mas que eu lembro como forma da onde Deus me tirou. A minha filha, ela tinha ali por volta de uns 2 aninhos, eu tinha chegado da Espanha, enfim, resumindo a história, a gente foi pra Espanha pra tentar uma vida. Porque, espera, a Jéssica se casou. Sim. A Jéssica, depois de quanto tempo de casada ela teve a Alice Cristina? Na verdade, eu conheci uma pessoa, com 4 meses a gente foi morar junto, e nesses 4 meses eu engravidei.
Então logo em seguida nasceu a Alice Cristina. E aí, quando você foi pra Espanha, você já tinha a Alice Cristina? Já tinha, a Alice Cristina estava com 7 meses quando a gente foi. Ótimo. E lá na Espanha, você ficou quanto tempo? 9 meses. Porque não deu certo? Não deu certo. A experiência não foi boa? Não. Eu já havia morado na Espanha durante 9 anos. E eu nunca me encaixei lá. Nunca eu senti que fosse a minha casa. É como se você não fizesse parte. Sim. Eu sempre me senti um pintinho fora do ninho, sabe? Um passarinho fora do ninho. E eu sempre senti a necessidade de voar. Não foi fácil, porque eu tive que me desvincular de pessoas que eu amava, tomar essa decisão para poder eu florescer. Porque sua mãe, querendo ou não, sua mãe estava lá. Sim. Sua mãe mora lá já tem muitos anos, né, Sim, Jéssica? tem acho que 24, 25 anos que ela mora lá. Você tá com qual idade hoje? 34. Tem 25 anos que minha mãe mora lá. Então é uma vida. É uma vida. Ela construiu uma vida lá fora. Isso. Né? E aí eu sabia que eu precisava sair dali para mim florescer. Então você veio pro Brasil. Quando você veio pro Brasil, você não tinha trabalho. Não. Então você veio com a cara e com a coragem, com a mochila nas costas e a Alice Cristina no braço. Sim, da segunda vez. Né? Isso eu já tinha vindo pro Brasil, já tinha me casado. E aí, quando ela tava com 7 meses, a gente foi. E aí, foi só mesmo pra eu ter a certeza de que lá não era meu lugar. Não era meu lugar, né? E aí, fiquei 9 meses lá e a gente voltou. Ela ainda bem pequenininha, eu voltei, eu não tinha trabalho. E foi quando eu comecei a trabalhar na Claro. E aí, quando eu comecei, né, quando a gente voltou, a gente não tinha nada. Nada. A gente só tinha um lugar pra ficar, que era a casa da minha mãe. Mas pra gente ir, a gente tinha desfeito de tudo, né? Móveis, carro, tudo. Então a gente voltou sem nada. Porque geralmente quando a gente vai embora, a gente vai arriscando tudo. E a gente vai naquela convicção, vai dar certo. Né? E aí, nesse recomeço, a gente passou muita necessidade. Porque a gente começou a construir tudo do zero, a comprar móveis, a gente comprava móveis usados e começou do zero. Teve aí chegando ao episódio, né? Que a minha filha, ela tomava fórmula porque eu não tive leite. E aí eu não tinha dinheiro para comprar esse leite. Na época, eu trabalhava na Claro e eu fazia agendamento para 6 consultores. E tinha um em especial, que hoje é um dos meus melhores amigos, o Gabriel, que ele sempre chegava mais cedo. Eu abria, né, o escritório e começava a fazer ali os agendamentos. E nesse dia eu cheguei bem mais cedo, porque eu levantei e eu não tinha o leite para dar para minha filha. E aí eu cheguei e eu só chorava. E eu precisava me recompor para que os outros consultores chegassem e não me vissem naquela situação. Só que o Gabriel chegou mais cedo naquele dia. E aí ele me perguntou, o que tá acontecendo? E eu, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E voltava repetindo o que estava acontecendo. E aí eu falei para ele, ai, Gabriel, não tem leite para minha filha. E aí ele, imediatamente, ele foi lá, comprou o leite. E eu falo assim, gente, faltar as coisas para você é uma coisa. Você é um adulto e você vai se, né? Mas faltar pro seu filho é doído. É muito doído. E eu tinha, né, naquela época, pessoas que me apoiavam, mas e a vergonha de contar? De pedir, de falar. Porque geralmente a gente não quer contar o que tá acontecendo, expor o que tá acontecendo dentro, o caos que tá dentro, né? E aí, aonde veio, Jéssica, quando você viu isso? Nossa, deve ter sido, assim, pra mim, é até difícil mensurar, né? O que eu, como mãe, né, senti, porque a gente sente o que você tá contando, né? E aí, veio um despertar aí também? Veio, com certeza veio. Foi uma das vezes que eu parei, eu analisei aquilo que eu tava vivendo, e eu falei, não é isso que eu quero pra mim, sabe? Eu não aceito isso na minha vida. E na verdade esse episódio foi até antes desse primeiro que eu contei, né? Porque depois disso aconteceram muitas outras coisas. Eu comecei a empreender, a empresa ela não deu certo porque, bom, eu não tive apoio, né?
E o apoio pra gente empreender, eu falo pelo fato da Vitoriosa. Porque o casal, amiga, ele anda em parceria. Sim. Se hoje o meu anjo não tivesse lado a lado comigo, não é eu na frente ou ele atrás, é lado a lado mesmo, é parceria. Sabe, ombro a ombro? Sim. Eu falo isso, que o casamento, ele é esse ombro a ombro. Hoje, a Vitoriosa não estaria chegando onde ela está chegando se não tivesse esse ombro a ombro. E você não teve esse ombro a ombro. Não tive, né? Não tive. E eu falo assim, que na verdade, pelo contrário, né? Não houve um apoio. E, na verdade, houve um desincentivo. Eu não sei nem se existe essa palavra. Mas tudo bem. A gente vai vencendo e a gente vai ressignificando. E aí, onde veio assim? Porque você passou pelo luto, porque é um luto do divórcio. Sim. E como começou esse processo? Eu lembro quando a Jéssica chegou até mim, né? Tava os caquinhos dos caquinhos, né? E muito confuso, muito obscuro. E eu quero que você conte essa transição, porque foi um luto para você. Sim. Abrir mão, porque às vezes a gente pensa pelo fato, eu vou abrir dessa forma, que eu acredito que seja algumas mulheres vivendo isso, a religiosidade, né, não é a religião, é a religiosidade, alguns conceitos que a vergonha também que a gente tem de ser uma mulher divorciada, né? Existe um tabu na sociedade, você ter uma filha mulher, porque eu passei por isso, eu ter filhas mulheres e eu me relacionar com outra pessoa, porque as pessoas começam a julgar, nossa, mas padrasto, né? Então eu queria que você falasse desse luto que foi o seu divórcio. Sim. Então, aí aqui eu venho trazer um pouquinho sobre o trauma que meu pai trouxe. A ausência do meu pai. Porque eu tinha um desejo tão grande de fazer dar certo, né? Com a pessoa que eu estava naquele momento, que eu aceitei a migalha, né? E quando houve aquele despertar, aí veio a culpa, veio aquela... né, o pensamento de, nossa, eu sofri sem o meu pai, como que eu vou fazer com a minha filha, ela sofrendo também o que eu sofri, né? Então a religiosidade também, porque aí eu falava assim, nossa, que vergonha, né? Eu mãe solteira, eu sozinha com ela. As pessoas julgam. E a gente começa até a pensar assim, meu Deus, vai se repetir, porque começou lá na minha mãe, vai se repetir em mim. Justamente. Tá reverberando, né? Mas é igual eu sempre falo, chega até mim, mas não vai passar de mim. Não vai. Justamente. Não vai passar de mim. Porque eu me posiciono agora. Isso. Justamente. Eu me posiciono. Então, mas como que foi essa transição na cabeça da Jéssica? O que te ajudou a atravessar tudo isso? Olha, primeiro a não aceitação daquilo que eu estava vivendo, porque a pessoa que ela quer ser curada, a decisão primeira é dela. Então, quando eu decidi, mesmo não sabendo como eu iria fazer, eu acredito que Deus foi colocando pessoas na minha vida que me ajudou nesse processo, né? A primeira pessoa foi você, porque quando eu cheguei... antes, né? Eu lembro o primeiro dia que eu cheguei na Crefisa. Gente, assim, por mais que eu estava um caco, eu nunca quis transparecer pra ninguém. Aquilo era eu comigo mesma, mas você sempre teve um olhar além. Você conseguia me enxergar dentro, né? Porque quem me via por fora, eu sempre me arrumava, sempre fui de me maquiar. Nunca te via de cabisbaixa, né? E assim, e teve uma fase que eu engordei muito, então mesmo gordinha, eu sempre me arrumava, eu nunca me deixei... Você sempre foi vaidosa, Sim. Né, amiga? Sim, então a primeira pessoa que olhou pra dentro e começou aquele processo de cura foi você. Teve também outra pessoa ali antes, que eu preciso honrar o nome dela, que é a Poliene, que ela esteve a
todo momento, assim, do meu lado. Então eu vejo o cuidado de Deus na minha vida através das pessoas que Ele colocou para me ajudar nesse processo. E é tão importante, né, Jéssica, a gente tá atento, porque quando a gente tá no meio do furacão, a gente não vê a conexão que Deus vai dando pra gente. E eu sempre venho falando pra Deus assim, Deus, me apresenta seus amigos, não me deixa mais sentar em mesas que não seja dos seus amigos. E aí, assim, nos processos da gente, Deus vai dando essas conexões verdadeiras, né? Teve também uma pessoa que foi linda nos nossos processos, que foi o Claudio Honor. Eu já ia chegar nele, mas todas as vezes que eu falo no Claudio Honor, o que eu penso, eu me emociono muito, porque Claudio Honor, ele me acolheu ele foi, pra te ser bem sincera, ele foi o primeiro contato paterno que Deus me deu. Deus curou a minha ferida com a paternidade através da vida do Claudio Honor. Eu lembro que eu não tinha recurso financeiro porque eu estava reconstruindo, né, financeiramente. E ele falava para mim, minha filha, não se preocupe. Não se preocupe. Não precisa me pagar a sessão agora, me paga quando você puder. E eu olhava para ele, eu tinha um carinho tão grande. Eu tenho, né? Eu tenho. Porque ele vive em mim. Ele faz parte da gente. Ele faz parte da gente. E as sessões que eu fazia com ele de psicoterapia, né? Às vezes era para durar 1 hora, eu chegava 4 horas, saía 7h30 da noite. E ele me fez enxergar aquilo que eu era, mas que eu não me enxergava. Claudio Honor, ele abriu a minha mente para quem eu sou, sabe? Ele abriu perdão ao meu pai. Hoje eu olho para o meu pai e eu consigo admirar meu pai, porque ele venceu tantas lutas. E hoje eu olho e eu falo, não poderia ter sido diferente. Ele precisava de cura também. Ele também era uma criança ferida. Sim. Porque toda pessoa que fere, ela foi ferida. Ela foi ferida. Então, você falando isso, Jéssica, eu lembro uma vez que eu falei, nossa, mas tá me faltando abraço, tá me faltando isso. E Deus falou assim, como a pessoa vai te dar algo que ela nunca teve? Então abrace você, beije você, fale que ame você. Porque essa pessoa nunca teve, ela não sabe o que é ter. Então como que ela vai te oferecer algo que ela nunca teve? Isso é muito forte. É que a gente tem que entender esses processos também, né, amiga? Não, e no primeiro momento eu lembro que eu ficava tão... Inclusive com você. Eu ficava, porque você me acolheu assim, e eu ficava, gente... E isso eu já falei pra você, né? Eu ficava, o que ela quer? Será? Por que ela tá me tratando assim? Por que ela tá me dando tanto amor? Né? Como assim? Será que ela quer algo em troca? E até no primeiro momento eu ficava, gente... Será que eu sou merecedora de tudo isso? Será que não tem ali uma intenção por trás? Porque a gente que é ferido, né? A gente acha que as outras pessoas, elas só chegam até nós porque querem algo em troca. A gente não consegue perceber o amor genuíno. A gente acha que tudo tem uma intenção. É porque a gente também vive, amiga, num mundo muito do interesse. As pessoas usam hoje a palavra intencional, só que algumas pessoas escondem atrás da palavra intencional o interesse. Não, eu tenho um interesse, olha, eu vou fazer conexão com fulana, porque fulana vai me fazer, né? E eu acho assim, a humanidade, ela perdeu um pouco, né, da palavra acolhimento, amor sem nada em troca, né? O amor eu te sirvo por te amar. Sim. Né? Eu te sirvo por te amar. Isso. E o Claudio Honor foi da mesma forma, porque quando ele chegou na minha vida, eu tava totalmente ferida, eu não me reconhecia como mulher, eu não sabia quem eu era, eu não sabia mais do que eu gostava, eu me anulei totalmente para fazer aquele relacionamento dar certo. Porque as mulheres da minha casa têm essa ferida em relação a relacionamento, e eu olhava para aquilo e eu falava, não é isso que eu quero para mim.
Só que eu levei, eu acredito que naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha essa sabedoria. Então eu aceitei tudo aquilo para poder fazer dar certo. E nisso a gente se perde. E só que eu nunca perguntei para Deus se era aquilo que Ele queria para mim. E aí agora que você entra nessa fase, porque eu te vejo desfrutar, né, do novo de Deus. Então eu queria que você contasse desse novo agora, amiga, do que você tem vivido e do que você vem construindo agora. Depois de tanta destruição, né, veio a renovação, a reconstrução. Sim. O divórcio, né, a separação, no primeiro momento ela foi bem impactante, porque aí eu precisei me reencontrar como mulher. E no primeiro momento era o trabalho. Eu trabalhava muito. Era uma fuga o trabalho? Sim. O trabalho em excesso? Sim. Aliás, era uma necessidade, porque eu sempre fui muito certa com as minhas coisas, então eu precisava trabalhar e colocar a minha vida financeira em dias. E era uma fuga ao mesmo tempo, porque às vezes dói olhar para a realidade, né? Dói olhar para o tempo perdido, dói olhar para tudo aquilo que você aceitou que não deveria, né? Dói olhar para algumas atitudes, algumas coisas que você fez, das quais você não se orgulha. Então a gente foge. Então no primeiro momento, antes mesmo de conhecer o Claudio Nori, ele me abria essa visão, eu me escondi no trabalho. Então na época eu trabalhava na Crefisa, né, junto com você. Eu saía da Crefisa, eu trabalhava de Uber. E isso de segunda a segunda. Mas o Uber... Aí é onde entra, né? O Uber me trouxe o amor da minha vida. Por isso que eu falo que Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E a gente tem uma mania, né? Que a gente tá no sofrimento. Mas Deus, será que eu mereço isso? Tá tão difícil, tá tão complicado, nada dá certo pra mim. Por quê, E né? até o errado dá certo com Deus. Porque olha só, aí foi no Uber. E aí, me conta. Isso. E aí, bom, enfim, né? Antes de conhecer o Hugo, eu tirei um período pra mim mesma. Eu não quis nada, nenhum relacionamento, eu não quis conhecer ninguém, entendeu? Eu quis me reencontrar. Você quis olhar pra dentro, Sim, a Jéssica. Sim. Era só a Jéssica e a Jéssica. Isso. Eu sabia que pra mim entrar no novo relacionamento eu precisava me amar. Eu não conseguiria me entregar por inteiro se eu não me reencontrasse. Como que eu iria me entregar pra outra pessoa se eu não conseguia me entregar para mim mesma? Então eu tirei esse período com a ajuda do Claudio Nori, a sua ajuda, né? E é isso. E aí um dia eu trabalhando de Seu olho Uber, chega a brilha, não. gente. Eu vi aquele homem lindo, alto, vindo, né? Inclusive, gente, eu era motorista mulher. Sempre que eu aceitava corridas, 90% eram mulheres. Era muito raro eu aceitar uma corrida de homem. Nem chegava, né, no aplicativo para aceitar uma corrida masculina. E quando eu aceitei era de noite, então já foi muito estranho para mim. Ele tava ali no Parque Ipiranga, né? É até engraçado a história, mas enfim, quando eu aceitei e quando eu olhei, porque eu era, né, assim, bem ressabiada, então eu parava o carro assim mais na frente, porque se eu visse que a pessoa era assim mal encarada, eu sumia na frente, né? E aí eu vi, ele tava assim de suéter, um suéter azul com uma lista branca e vermelha e uma calça jeans, e aquele homem alto e branco e lindo. Eu falei, meu Deus, será que eu aceito? Será que eu não aceito? E aí ele foi chegando perto e meu coração foi sentindo muita paz. Eu falei, eu vou, e de lá eu direciono e vou embora. E quando ele chegou, assim, muito educado, né? A gente foi conversando, o trajeto era longo, e a gente foi conversando. Gente, eu senti... acho que eu não consigo encontrar a palavra do que eu senti naquele momento. E ele me pediu o meu número e eu falei que não. No primeiro momento eu falei, não vou te dar meu número, me dá o seu. E aí ele falou, eu falei, não,
ele falou, não, eu não vou te dar meu número porque eu sei que você não vai me chamar. E aí, de tanta insistência, eu acabei passando o meu número para ele, coisa que nunca tinha acontecido. Em 1 ano e meio que eu trabalhei de Uber, né? E nunca tinha acontecido. Eu lembro que no outro dia ele me mandou mensagem: oi, bom dia, aqui é o Hugo. E gente, eu não sabia flertar. Eu tinha ficado com uma pessoa há 7 anos. E depois disso eu tirei o período pra estar sozinho, 1 ano e meio, e eu não sabia flertar. Então eu falei pra ele: oi, bom dia. Eu falei: oi, e aí? E aí, era bom, né? O corretor foi lá e colocou João. E aí, João? E aí ele falou: poxa, não é João, é Hugo. E essa história até hoje a gente ri dela, né? Porque aí na cabeça dele, poxa, ela acha que eu sou o João. Quem é João? E aí a gente começou a se falar todos os dias. A gente, desde o primeiro momento, a gente foi muito sincero um com o outro, muito aberto. Eu expus as minhas feridas pela primeira vez, porque eu tinha uma dificuldade imensa em demonstrar vulnerabilidade, em ser frágil, né? Em falar pra você, por exemplo, olha, a Jéssica, ela tá ferida. A Jéssica, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de uma cura. E ele também. Eu acho que ele sentiu essa segurança em mim desde o primeiro dia. Porque ele me falou: eu acabo de sair de um relacionamento, assim, assado. De um relacionamento, não, de um casamento. Ele também tinha saído de um casamento. E ele tem um filho que hoje veio para agregar na nossa vida, né? Também não hoje mora com vocês. Que hoje mora com a gente. Eu falo que Deus, ele é perfeito. Ele vai encaixando as peças, mesmo que naquele momento a gente não entenda. Mas é o que a gente precisa. E aí, e foi assim. E aí tudo foi se desenrolando. Ele estendeu a mão dele, ele me curou, né? Eu falo assim, Jéssica, que Deus usa pessoas para nos curar. Não tem como, igual o meu marido curou feridas que nem foi ele que fez. Sim. E assim, foi através da vida dele que eu me curei. Sim. E eu vejo isso muito nítido, né, na sua vida e na vida do Hugo, o que um fez na vida, o que um tem feito na vida do outro, né? Sim. Você falando assim, eu preciso mencionar para essas mulheres que hoje nos assistem que elas não peguem essas feridas e levem como fardo. Porque se você carrega uma ferida, você não dá abertura para o novo de Deus. Então, desprenda disso e não aceita isso, sabe? Eu não aceitei isso para minha vida. Eu falei: olha, eu não vou levar a bandeira de que não exista homem que preste nesse mundo. Eu não vou levar a bandeira de que hoje em dia não se pode construir um relacionamento saudável. As mulheres, elas estão tão calejadas e tão feridas que elas falam: eu prefiro ficar sozinha porque não existe relacionamento. Ou se não, uma frase que a gente escuta muito: eu vou casar, se não der certo eu separo. Isso. E a independência hoje feminina também, Jéssica, que foi uma coisa que eu, Gisele, tive que aprender, foi a quebrar esse jugo, tipo assim, a mulher empoderada, sabe? Eu acho que as pessoas usam a palavra empoderada de forma errada, distorcida. Extremista, sabe? Então, assim, aonde a gente rouba o cajado do nosso marido, sim, né? Sendo que o cajado é deles, né? E justamente, aí você chegou num ponto, porque a cura do Hugo, né, que hoje é meu marido. E foi um casamento lindo, que eu fui madrinha. Lindo. A cura dele trouxe a minha feminilidade de volta. Nos nossos votos, né, no nosso casamento, teve uma parte que, acho que foi a parte que mais me impactou. Que é onde eu falo para ele que mesmo com todas as minhas feridas, mesmo com toda a minha vulnerabilidade, hoje eu mostro para ele as minhas fraquezas. Eu sento com ele, eu converso sobre as minhas fraquezas e ainda assim, com todos os meus defeitos, ele me aceita todos os dias. E ele escolhe te amar. Ele escolhe me amar todos os dias. Eu falo assim, escolhe permanecer. Porque é diferente, né, Jéssica? Uma pessoa permanecer. Sim. Mesmo que o mundo desabe, mesmo que você tenha um monte de problemas, defeitos, porque a gente tem, sim, né? Mas a pessoa permanece.
permanece. Ela escolhe permanecer. Escolhe. E hoje, né, tem 4 anos que nós estamos nos relacionando. A gente já casou no civil, né? Vai fazer 3 anos agora em novembro, mas a gente decidiu fazer a cerimônia. Eu nunca tive esse sonho, nunca, porque o meu feminino estava ferido. Eu não me via merecedora de um momento daquele. E foi lindo. A presença de Deus era palpável naquele lugar. E foi feito para honrar o nome de Deus. Porque não tem como eu contar a minha história e não falar o que Deus fez na minha vida. Sabe? Não testemunhar e falar para essas mulheres que Deus pode fazer. Ele só precisa que você deixe Ele fazer. Dê lugar. Dê lugar. É porque a gente dá o controle e pega o controle. E pega o controle. A gente dá o controle e pega o controle. A gente aceitar aquilo que Deus tem, gente, é maravilhoso. Porque vai muito, muito, muito além do que aquilo que a gente imagina. E é maravilhoso. Amiga, eu quis trazer o seu testemunho para todas essas mulheres, porque eu tenho certeza que é igual como eu falei no decorrer da nossa conversa, existem muitas Jéssicas que hoje eu vejo uma Jéssica abençoada na vida sentimental, uma Jéssica próspera, uma Jéssica próspera, bem decidida profissionalmente, né, uma potência como profissional, né, e para trazer esse olhar que em Deus tudo isso é possível. Sim. Hoje, se você pudesse, você pode, né? Qual conselho que você daria, você olhar para a Jéssica do passado e hoje você se vê aonde você está, você olhar dentro dos olhos dessa Jéssica, qual conselho você daria para essa Jéssica? Eu vou abordar aqui algo que eu conversei com o Hugo ontem, porque eu coloco ele muito para pensar. Aprendi com você. Eu perguntei para ele, eu falei assim, amor, se eu perdesse a memória, eu não lembrasse de nada, qual que seria a primeira coisa que você me diria sobre mim? E ele me deu eu tô arrepiando, ele me deu um olhar tão maravilhoso, porque ele falou para mim assim, eu diria para você que você nunca desistiu, independente da situação. Então hoje o meu conselho não desista, não desista, independente da situação, independente daquilo que hoje você enxerga como a sua realidade, não é a realidade que Deus quer para você, sabe? Peça discernimento, peça direcionamento e descanse, deixa Deus agir, deixa Deus no controle, foi Ele que criou tudo, o universo, ele foi criado por Deus em sua perfeita harmonia. E quando a gente entrega e deixa Deus fazer, o extraordinário acontece. Então esse é meu conselho. Não se baseie na realidade que você vive hoje. Me fale sobre sementes. Então, a gente ri, porque foi outro ensinamento que você me trouxe, né? Eu falo que é a semente da sabedoria. Porque quando a gente enxerga para a nossa realidade de uma forma consciente, nós sabemos quais sementes plantar, em quais terras a gente precisa plantá-las. As sementes são as visões que nós precisamos colocar nas outras pessoas. As pessoas que precisam de cura, né? Que a gente possa olhar para as pessoas com um olhar de amor, porque cada uma ela tem sua luta interna. Cada um está enfrentando um desafio, né? Sim. Ninguém sabe o que acontece com o outro, o porquê o outro age daquela forma. E que Deus nos dê sementes, infinitas sementes, para poder estar plantando na vida do outro. Seja em formato de conselho, seja um abraço, seja com o testemunho da nossa vida, né? Mas que essas sementes, elas venham germinar. E que, sobretudo, Deus nos dê terras férteis para germinar essas sementes. Porque na Bíblia está escrito, não dê pérolas aos porcos. Se você está colocando as suas sementes
em terras que não vão florescer, você está desperdiçando a ferramenta que Deus te deu. E um recado que eu quero deixar para essas mulheres, diante de tudo isso que você falou, Jéssica, de tudo isso que a gente está vivendo aqui agora, elas terem também um olhar de misericórdia por elas mesmas. Sim. Porque é tão fácil a gente ter um olhar de misericórdia pelo outro. Ah, tadinha, a Jéssica tá passando por isso. Nossa, tadinha, a Jéssica divorciou. Tadinha, a Jéssica agora é mãe solo. Nossa, a Jéssica agora não tem o marido. Nossa, agora ela talvez está desempregada. E são tantos lutos que a gente passa, porque não é só o luto de morte. Existe o luto do divórcio, do desemprego. Existem vários lutos. E a gente não tem olhar de misericórdia para nós. Então que essas mulheres, né, sejam encorajadas hoje a ter olhar de misericórdia por elas mesmas. E amiga, a gente finaliza, eu ficaria aqui horas a gente conversando, porque é tão gostoso isso que a gente está vivendo aqui hoje. Eu quero que todas essas mulheres que vão assistir esse vídeo sinta o que a gente está sentindo aqui agora, essa presença real, essa inteireza, sabe? Então eu ficaria horas, mas a gente tem que finalizar. Que essa história reverbere em muitos corações, que muitas Jéssicas, que muitas Gisele sejam curadas através desse movimento que é o que Deus nos deu aqui agora. Então te agradeço demais, eu amo a sua vida na minha vida. Obrigada por permanecer. Sabe o que eu sou mais grata? Porque Deus tem falado para mim assim: honre quem permanece. Porque ficar, passar, muitos vão, mas permanecer são pros da mesa. Sim. E você faz parte da minha mesa. Obrigada por isso. Eu que agradeço. Te amo. Te amo até a eternidade. Eu também te amo.